Para quem já completou 60 anos, existe sabedoria antiga que está se revelando verdadeira novamente. Avós e bisavós alertavam sobre padrões históricos que nova geração considerou ultrapassados e irrelevantes. Ciclos de prosperidade e crise que velhas gerações testemunharam estão se repetindo inexoravelmente agora. Estabilidade econômica que parecia permanente está se desintegrando, lembrando tempos de hiperinflação passada. Segurança que brasileiros tomavam como garantida está evaporando com violência e instabilidade crescentes. Valores sociais que sustentaram famílias por gerações estão sendo abandonados com consequências visíveis. Antigos alertavam que dívidas trazem escravidão e endividamento nacional está comprometendo o futuro coletivo. Sabedoria sobre poupar para tempos difíceis foi esquecida em era de consumismo e crédito fácil. Aviso de que governos corruptos levam nações à ruína está se manifestando dramaticamente no Brasil. Desrespeito a idosos e sabedoria acumulada cria sociedade sem âncoras morais ou históricas sólidas. Antigos previam que abandono de terra e agricultura tornaria nações dependentes e vulneráveis externamente. Negligência de educação clássica e valores tradicionais produz gerações sem orientação ou propósito claro. Velhos alertavam que sociedade que perde conexão com Deus perde também bússola moral orientadora. Padrões que idosos reconhecem de décadas passadas estão ressurgindo de maneiras assustadoramente familiares. O que antigos sempre alertaram não era superstição, mas sabedoria destilada de experiência histórica. Quem viveu 60 anos ou mais reconhece sinais que gerações mais jovens não conseguem identificar. Instabilidade econômica que antigos temiam está retornando ao Brasil de forma preocupante e acelerada. Inflação que corroeu poupanças nas décadas de 80 e 90 volta a ameaçar poder aquisitivo. Preços de alimentos, combustível e itens essenciais aumentam mais rápido que salários e aposentadorias. Quem viveu através de planos econômicos fracassados reconhece padrões familiares assustadores se repetindo. Moeda instável e desvalorização cambial criam insegurança, lembrando tempos de hiperinflação devastadora e histórica. Poupança em caderneta que antigos recomendavam não protege mais contra a inflação corrosiva atual. Dívida pública crescente compromete capacidade de governo investir em serviços essenciais para a população. Juros elevados sufocam a economia, tornando empreendedorismo e investimento produtivo praticamente inviáveis economicamente. Desemprego estrutural, especialmente entre jovens, cria geração sem perspectivas ou esperança de futuro. Informalidade crescente significa trabalhadores sem proteções sociais ou direitos trabalhistas básicos garantidos. Antigos alertavam que viver além das posses individuais ou nacionais eventualmente cobra preço doloroso. Cultura de endividamento pessoal através de cartões e empréstimos cria armadilhas de pobreza perpétua. Consumismo encorajado por publicidade substitui valores de frugalidade e poupança pregados por antepassados. Crise econômica atual não é acidente, mas consequência de décadas de más decisões e corrupção. Velhos que sobreviveram crises anteriores sabem que recuperação é lenta e dolorosa para todos. Preparação que antigos sempre enfatizaram através de reservas e prudência parece profética agora, evidentemente. Colapso de estruturas sociais que sustentavam comunidades está acelerando de maneira alarmante nacionalmente. Família tradicional, que era centro de apoio e segurança, está se fragmentando rapidamente. Divórcios, famílias monoparentais e distância entre gerações enfraquecem redes de suporte mútuo essenciais. Avós que antigamente cuidavam de netos agora vivem isolados sem apoio dos filhos ocupados. Respeito a idosos, que era pilar cultural brasileiro, está desaparecendo, substituído por negligência e descaso. Comunidades locais coesas, onde vizinhos se conheciam e ajudavam, estão se dissolvendo completamente. Urbanização massiva criou metrópoles impessoais, onde solidão prevalece apesar de milhões de habitantes. Violência urbana crescente lembra períodos de instabilidade social que antigos testemunharam anteriormente no país. Criminalidade, que era limitada a áreas específicas, agora permeia até bairros tradicionalmente seguros. Drogas devastam famílias e comunidades de maneiras que gerações anteriores nunca imaginaram possível. Antigos alertavam que sociedade sem valores compartilhados desce ao caos e anarquia eventualmente. Relativismo moral substitui princípios absolutos, deixando jovens sem orientação ética clara ou consistente. Educação que ensinava disciplina, respeito e conhecimento foi substituída por experimentos pedagógicos falhados. Professores que antes eram respeitados agora são desvalorizados
ameaçados e atacados por alunos e pais. Instituições religiosas que forneciam coesão comunitária perderam influência e relevância social contemporânea. Vácuo moral resultante está sendo preenchido por ideologias extremistas e identitárias divisivas perigosamente. Velhos reconhecem que sociedade sem fundações sólidas eventualmente desmorona sob próprio peso. Dependência externa que antigos alertavam está tornando o Brasil vulnerável a pressões internacionais crescentes. Industrialização que geração anterior construiu foi desmontada através de políticas neoliberais equivocadas implementadas. Brasil que produzia alimentos, roupas e equipamentos, agora importa até necessidades básicas cotidianas. A agricultura familiar que alimentava o país foi substituída por agronegócio de exportação focado em commodities. Soberania alimentar comprometida com país dependente de importações para alimentar própria população adequadamente. Tecnologia essencial é importada deixando o Brasil refém de decisões e políticas de outras nações. Educação técnica e profissionalizante que formava trabalhadores qualificados foi negligenciada por décadas. Antigos advertiam que país que não produz o que consome torna-se escravo de fornecedores. Dívida externa, embora menor que passado, ainda compromete orçamento e soberania nacional decisória. Recursos naturais são exportados em forma bruta sem agregação de valor ou industrialização doméstica. Minérios, madeira e água são vendidos baratos enquanto produtos finais são importados caros. Dependência energética persiste apesar de potencial imenso de recursos renováveis disponíveis abundantemente no território. Petróleo descoberto em pré-sal não trouxe benefícios prometidos sendo mal gerido e desviado. Antigos sabiam que nação forte é autossuficiente em necessidades essenciais, protegendo-se de coerções. Globalização prometeu prosperidade, mas entregou dependência e vulnerabilidade a crises externas inesperadas. Brasil, que tinha potencial de ser potência mundial, está regredindo a exportador de matérias-primas. Velhos que viram Brasil industrializar-se observam com tristeza retrocesso de décadas de desenvolvimento. Corrupção sistêmica que antigos denunciavam está exposta, mas continua impune e desenfreada amplamente. Escândalos revelados por investigações mostram magnitude de desvios que gerações anteriores suspeitavam existir. Bilhões de reais roubados de saúde, educação e infraestrutura explicam precariedade de serviços públicos. Políticos de todos os partidos estão envolvidos, demonstrando que corrupção transcende ideologias partidárias. Empresários que financiam campanhas recebem contratos superfaturados, perpetuando o ciclo de corrupção institucionalizada. Impunidade prevalece, com poucos poderosos realmente punidos e maioria escapando através de recursos legais. Sistema judicial lento e ineficiente permite que processos prescrevam antes de julgamentos finais acontecerem. Antigos alertavam que povo que tolera a corrupção de líderes eventualmente sofre consequências dessa tolerância. Descrença em instituições democráticas cresce, com população percebendo que votos não mudam nada substancialmente. Cinismo político substitui esperança, com cidadãos acreditando que todos políticos são igualmente corruptos. Apatia cívica resultante enfraquece democracia, permitindo que elite corrupta continue operando sem oposição. Velhos lembram quando políticos locais eram acessíveis e responsáveis perante comunidades que representavam. Distância entre governantes e governados nunca foi tão grande, criando desconexão perigosa entre classes. Movimentos populistas exploram frustração, oferecendo soluções simplistas para problemas complexos, estruturais profundos. Polarização extrema impede diálogo e consenso necessários para reformas que beneficiariam nação inteira. Antigos sabem que nação onde corrupção é normalizada está condenada a declínio e sofrimento. Velhos que viram corrupção destruir instituições anteriormente temem repetição de história trágica nacional. Desvalorização de educação e conhecimento que antigos valorizavam está produzindo gerações despreparadas atualmente. Educação que era caminho para a ascensão social perdeu qualidade, tornando-se ineficaz para esse propósito. Escolas públicas que formaram gerações de profissionais competentes agora entregam analfabetos funcionais apenas. Professores desvalorizados e mal pagos não conseguem atrair melhores talentos para a carreira docente. Investimento em educação é insuficiente e mal direcionado, com recursos desviados ou desperdiçados. Currículos foram experimentalizados com modismos pedagógicos, ignorando métodos comprovados de ensino tradicional. Disciplinas fundamentais como matemática, português e ciências são negligenciadas por conteúdos ideológicos questionáveis. Avaliações internacionais mostram estudantes brasileiros entre piores do mundo em competências básicas essenciais. Antigos receberam educação rigorosa que enfatizava leitura, escrita, cálculo e conhecimento geral sólido. Memorização e repetição foram abandonadas como ultrapassadas, mas eram eficazes para consolidar conhecimento. A autoridade de professores foi minada por ideologias que equiparam aluno e mestre equivocadamente.
Pais delegaram educação completamente a escolas, abdicando de responsabilidade de educar filhos em valores. Tecnologia prometeu revolucionar a educação, mas resultou em distrações e superficialidade de aprendizado. Estudantes dependem de smartphones para informações sem desenvolver pensamento crítico ou memória própria. Universidades públicas foram aparelhadas ideologicamente, produzindo graduados sem habilidades práticas profissionais relevantes. Velhos que valorizavam a educação como tesouro observam com horror despreparo de jovens gerações. Antigos alertavam que sociedade que abandona a educação de qualidade condena-se à mediocridade e declínio. Afastamento de princípios espirituais que antigos consideravam essenciais está deixando vazio existencial profundo. Geração anterior encontrava significado e propósito através de fé religiosa e comunidade espiritual. Igrejas que eram centros comunitários fornecendo apoio moral e social estão esvaziando-se rapidamente. Secularização crescente prometeu liberdade, mas entregou niilismo e falta de sentido de vida. Materialismo consumista substituiu valores espirituais, deixando pessoas vazias apesar de posses materiais acumuladas. Antigos alertavam que homem não vive só de pão, mas de significado transcendente. Relativismo moral removeu distinções entre certo e errado, deixando indivíduos moralmente desorientados completamente. Juventude sem âncora espiritual busca significado em ideologias políticas extremas ou identidades tribais. Depressão, ansiedade e suicídio aumentam dramaticamente, especialmente entre jovens sem propósito definido. Vícios em drogas, álcool e tecnologia preenchem vazio existencial que espiritualidade tradicionalmente abordava. Família, que era instituição sagrada, é redefinida arbitrariamente, desconstruindo base da sociedade humana. Casamento, visto como compromisso vitalício, é agora tratado como contrato temporário descartável. Respeito à vida humana desde concepção até morte natural é questionado por cultura de morte. Eutanásia e aborto são promovidos como direitos, ignorando sacralidade de vida humana fundamental. Velhos que viveram com princípios espirituais claros observam deriva moral com preocupação profunda. Antigos sabiam que civilização sem fundamento transcendente eventualmente perde razão de existir significativamente. Retorno a princípios espirituais não é regressão, mas recuperação de sabedoria milenar comprovada. Ciclos históricos que antigos reconheciam estão se completando novamente, demonstrando padrões repetitivos humanos. Impérios e nações sobem e caem seguindo trajetórias previsíveis de crescimento e declínio. Brasil, que teve período de ascensão e otimismo, agora enfrenta fase de estagnação e pessimismo. Sinais de decadência que precederam colapsos históricos são visíveis no Brasil contemporâneo atualmente. Corrupção, desigualdade, declínio moral e perda de coesão social caracterizaram civilizações em colapso. Antigos estudaram história e reconhecem que a humanidade repete erros quando esquece lições passadas. Geração que não conhece história está condenada a repeti-la, sofre consequências de ignorância histórica. Arrogância de acreditar que, desta vez é diferente, precede invariavelmente desastres históricos repetidos. Velhos que viveram através de crises anteriores reconhecem padrões que jovens não conseguem perceber. Preparação prudente que antigos sempre recomendavam é ridicularizada como pessimismo ou paranoia desnecessária. Porém, quando crise finalmente chega, despreparados sofrem imensamente enquanto prudentes sobrevivem melhor. Antigos acumulavam reservas de alimentos, ouro e habilidades práticas para tempos difíceis inevitáveis. Autossuficiência em necessidades básicas era valorizada como proteção contra colapsos de sistemas complexos. Habilidades manuais, conhecimento agrícola e comunidade forte eram seguros contra crises econômicas devastadoras. Geração moderna, completamente dependente de sistemas complexos, é extremamente vulnerável a interrupções súbitas. Velhos alertam que o que aconteceu antes pode e provavelmente acontecerá novamente em futuro. Sabedoria não é repetir mantras otimistas, mas preparar-se prudentemente para realidades cíclicas históricas. Sinais de alerta que antigos reconhecem estão sendo ignorados por sociedade focada em entretenimento. Deterioração de infraestrutura, instituições e valores sociais acelera enquanto população está distraída digitalmente. Notícias sobre colapsos e crises são consumidas como entretenimento sem reflexão sobre implicações pessoais. Antigos alertam que tempo para preparação está se esgotando rapidamente, exigindo ação imediata. Aos 60 anos, geração mais velha tem responsabilidade de transmitir sabedoria para mais jovens. Porém, jovens frequentemente rejeitam conselhos de velhos como ultrapassados e irrelevantes para o mundo moderno. Desconexão geracional priva a juventude de sabedoria acumulada através de experiência de décadas vividas. Velhos devem persistir em alertar mesmo quando mensagem é impopular ou ignorada pelos mais jovens. Preparação prática inclui organizar finanças, fortalecer laços familiares e desenvolver
resiliência pessoal necessária. Comunidades de apoio mútuo baseadas em valores compartilhados serão essenciais durante tempos difíceis. Retorno a habilidades práticas como jardinagem, conservação de alimentos e reparos básicos é prudente. Educação de filhos e netos em valores, história e habilidades práticas é legado mais importante. Espiritualidade e fé fornecem âncora durante tempestades que inevitavelmente virão testando sociedade. Esperança não é otimismo cego, mas confiança de que preparados enfrentam melhor adversidades futuras. Antigos não eram pessimistas, mas realistas que entendiam natureza cíclica de história humana. O que sempre alertaram está voltando porque padrões humanos fundamentais não mudaram essencialmente. Em conclusão, sabedoria dos antigos não era superstição, mas conhecimento destilado de experiência histórica. Quem viveu 60 anos ou mais, testemunhou ciclos suficientes para reconhecer padrões repetitivos. Alertas que gerações anteriores transmitiram estão se provando proféticos em Brasil contemporâneo atualmente. Instabilidade econômica, colapso social, corrupção e deriva moral são sinais reconhecíveis de declínio. Gerações mais jovens que rejeitaram sabedoria dos velhos enfrentarão consequências dessa rejeição imprudente. Porém, nunca é tarde para retornar a princípios fundamentais que sustentaram civilizações através. 60 anos é a idade de sabedoria quando experiência acumulada pode orientar gerações mais jovens. Responsabilidade de quem viveu é alertar, preparar e transmitir conhecimento adquirido durante décadas. O que antigos sempre alertaram está acontecendo novamente porque a humanidade esqueceu lições históricas. Preparação prudente, valores sólidos e comunidade forte são respostas atemporais para crises cíclicas. Fé, família e frugalidade são princípios que sustentaram antepassados através de dificuldades inimagináveis. Retorno a esses fundamentos não é regressão, mas sabedoria de reconhecer o que funciona. História se repete para aqueles que não aprendem de erros passados cometidos anteriormente. Velhos têm obrigação moral de alertar mesmo quando mensagem é impopular ou ignorada. Próxima década testará a resiliência de indivíduos, famílias e nação brasileira profundamente e severamente. Aqueles que ouviram alertas e se prepararam enfrentarão tempestades com maior chance de sobrevivência. Que sabedoria dos antigos seja redescoberta antes que seja tarde demais para a sociedade. O que sempre foi verdadeiro permanece verdadeiro, independentemente de modismos contemporâneos passageiros. Ciclos continuarão e preparados sobreviverão, enquanto despreparados sofrerão desnecessariamente suas consequências inevitáveis.